Pessoal, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença da imprensa. Meu nome é Rafael Scatolon, atualmente sou coordenador de enfrentamento ao crime organizado. Ao centro da mesa, Dr. Valfrido Franklin, nosso diretor do interior, doutora Bruna Laete, delegada responsável pela investigação de Cáceres, e Dr. Igor Rafael, delegado regional de Cáceres, da onde foi deflagrada essa operação. Passa a palavra para o Dr. Valfrido para fazer as primeiras considerações a respeito dessa importante operação da Polícia Civil. Bom dia a todos, bom tê-los conosco nessa manhã. Como já apresentado, eu sou diretor do interior, onde está afeta a minha diretoria, Delegacia Regional de Cáceres, cuja titularidade do Dr. Igor, a DEFRON e a nova DRACO de Cáceres, sob a titularidade da doutora Bruna Laete. Nós estamos aqui para acompanhar essa exposição dessa operação muito importante para o planejamento operacional da Polícia Civil. Centrada no planejamento gerencial da instituição, e essa é mais uma das operações sistemáticas que nós estamos executando ao longo desse ano. Aí, sem mais delongas, nós passamos então a palavra à doutora Bruna, se o doutor Igor pudesse antes fazer suas considerações, para a gente expor os detalhes ou aquilo que pode ser passado para a imprensa. Bom dia a todos. A minha parte aqui é bem rápida. Eu só gostaria de agradecer primeiramente a diretoria do interior, na figura do Dr. Valfrido, a coordenadoria de combate ao crime organizado, na figura do Dr. Scatolon, que nos deu todo o apoio necessário aqui para a gente operacionalizar essa grande operação, né? Agradecer também a Politec, que foi parceira também, a Receita Federal, que foi parceira também em toda a fase investigativa, e todas as delegacias aqui, da região metropolitana, do interior, da DAI, né? Diretoria de Atividades Especiais, que se fizeram presentes aqui para a gente, para dar, né, cumprimento aos mandados e às medidas cautelares. Então, o GCCO, que recebeu a gente aqui, né, deu todo o apoio na figura do Dr. Belão, que deu todo o apoio aqui logístico para a gente, abrindo as portas da delegacia, do GCCO, da DRACO aqui de Cuiabá. Então, acho que não estou esquecendo ninguém de novo, mas então minha parte é mais uma parte de agradecimento. Vamos passar agora para a doutora Bruna, e ela vai dar mais detalhes, porque ela é titular da investigação. Bom dia, senhores. Essa investigação ela se iniciou em abril de 2024, a partir de uma apreensão de cerca de 150 quilos de cocaína e prisão de um homem no município de Cáceres pela Polícia Rodoviária Federal. E em continuidade ao trabalho, a Polícia Civil coletou elementos de prova por mais de um ano. E a partir desses elementos foi identificada uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, à comercialização de armas e munições e à lavagem de dinheiro, com interligação entre a região de fronteira e a região metropolitana do estado. Foram identificadas 31 pessoas físicas envolvidas nos crimes em apuração e 8 pessoas jurídicas. Essa organização ela mantinha o controle do transporte de drogas, armas e munições saídas da região de fronteira e que eram encaminhadas até aqui a região metropolitana. Em Várzea Grande, as armas, drogas e munições ficavam armazenadas em residências alugadas pela organização criminosa exclusivamente para guardar esses ilícitos, e posteriormente era distribuída tanto para consumo local, Cuiabá e Várzea Grande, como também destinadas a outros estados. E um desses outros estados que tinha como destino a droga
é o estado do Maranhão. E posteriormente ainda essa organização, diante da quantidade de valores oriundos do tráfico de drogas e comercialização de armas, utilizava de terceiros e de empresas, pessoas jurídicas, para dissimular a origem, a natureza e a propriedade dos valores adquiridos com os crimes. Outra informação importante referente a essa organização criminosa, que nós conseguimos um monitoramento de cerca de 4 meses de atuação, de atividade dessa organização, e se apurou que nesse período foram recebidos aqui na região metropolitana mais de 2 toneladas de droga. Era cerca de um carregamento de 150 quilos por semana. Isso, no total, analisando-se a quantidade de droga, equivale a um valor de 45 milhões em menos de 4 meses. Doutora, a senhora mencionou essa questão da lavagem de dinheiro. Como é que era realizada essa lavagem de dinheiro? Só de pessoas jurídicas ou tinha alguma empresa que você utilizava? Tanto de pessoas jurídicas como de pessoa física. Há um líder dessa organização, que é um morador de Várzea Grande, que ele envolveu de certa forma toda a sua família, esposa, irmã, cunhada, irmão, mãe, que era ali o núcleo financeiro dessa organização junto com outras pessoas, e as movimentações eram feitas por meio deles em múltiplas transações financeiras. Outros terceiros sem vínculo com a família também, que eram responsáveis exclusivamente para o recebimento dos valores da venda da droga, armas e munições, e o posterior repasse, pulverização. E também utilizavam 8 pessoas jurídicas para realizar essa movimentação financeira e dar uma aparência de licitude a esse dinheiro proveniente do crime. Dos 16 mandados de prisão, quantos foram cumpridos hoje? Já foram cumpridos 12 mandados de prisão, 4 as diligências ainda estão em andamento. Essa empresa operava por meio da rodoviária ou era clandestina? São 8 empresas. Algumas empresas, de fato, elas funcionavam, e agora outras não. Outras eram só empresas de fachada, que nunca existiram no objeto em si que deveriam atuar. Eram usadas exclusivamente para a lavagem de dinheiro. E um outro ponto importante é que até o nome da operação é Operação Conductor, porque eles dissimulavam a forma de transporte da droga. A pessoa que realizava o transporte, ela se passava como um transportador de passageiros da região de Cáceres até Cuiabá e Várzea Grande. No entanto, nenhum passageiro de fato era transportado, apenas as drogas. Então era um artifício que utilizavam no caso de abordagens policiais. A senhora acha que esse é mais um dos artifícios que as facções estão usando, visto o grande volume de apreensão de drogas no Brasil nos últimos anos? E essa semana também a gente teve até uma prisão de 2 amigas que estavam transportando droga na bagagem, no ônibus de viagem. Esses são os novos artifícios usados pelas organizações? São sim um dos artifícios, né? No caso dessa organização, tratava-se de uma grande quantidade de drogas, porque eram cerca de 150 quilos por semana, e ainda armas e muitas munições. Então utilizavam essa van, as vans, o transporte era feito sempre por meio de vans, e essas vans possuíam um compartimento secreto, era onde era armazenado esses objetos ilícitos. E aí, com a chegada em Várzea Grande, havia uma pessoa que é irmã do líder da organização criminosa, que era responsável por receber, conferir e posteriormente fazer a distribuição de acordo com o que era determinado pelo líder. Obrigado. A senhora falou dessa questão do transporte. Geralmente era com os de vans, até porque o primeiro preso foi numa abordagem dessa da PRF. São essas empresas bem tradicionais que transportam passageiros de Cáceres para Cuiabá, e além do transporte tem outro ramo de empresa envolvida? Não, no caso, esse transportador, ele se passava como transportador de passageiros, mas não havia o transporte real. Não era de nenhuma empresa regular. E as outras empresas são desde empresas, farmácias, drogaria, empresa de comercialização e instalação de energia solar, empresas de alimentos,
são o principal ramo, ali, as 3 principais empresas utilizadas nesse caso para lavagem de dinheiro. Empresas de operação, tá ligado? Ou de fachada nesse segmento. São empresas de fachada. A única empresa que funciona de fato é uma empresa de alimentos. No supermercado? Destinada à produção de sonhos. A senhora falou em relação às armas, tá ligado? Essas armas, elas eram para, digamos assim, abastecer os criminosos de uma organização, ou essas armas também eram comercializadas como um produto da organização semelhante às drogas? Também eram comercializadas. Assim como as drogas, elas eram repassadas como o comércio, né, queria com os destinatários finais aqui da região. Só chegou a levantar que tipo de armas? Armas tipo de longo alcance, ou armas menores de uso pessoal? Tanto armas de uso pessoal como armas longas, né, pistolas e fuzis. E também uma grande quantidade de munição. E tanto é que hoje ocorreu uma prisão em flagrante, que é na casa do irmão do líder da organização, em que foram apreendidas cerca de 190 munições de diversos calibres, inclusive 5,56. Esse homem que foi preso lá no ano passado, né, que é o Igor, no caso, ele é o chefe dessa organização, né, ou ele só é, digamos, um funcionário da organização? Não, ele integra a organização criminosa, mas ele não é o chefe. Ele não é o líder. O líder da organização criminosa, ele foi preso hoje no município de Várzea Grande, e ele controlava desde toda a logística do transporte da droga, armazenamento, distribuição, e também mantinha todo o controle financeiro, tanto do pagamento, divisão de valores entre os outros integrantes, como a parte da lavagem de dinheiro. Tanto é que ele envolvia várias pessoas da sua família, e a maioria dessas pessoas possuíam empresas fantasmas nos seus nomes. E esse homem tinha algum emprego, assim, para disfarçar, como álibi? É um advogado. Ele é advogado? Advogado. Mas tinha escritório? Tem escritório? Ele exerce a profissão. Em alguns casos, tem alguns processos, sim, em nome dele. Eu quero abrir um pouco o questionamento de essencial para vocês, doutoras, em relação, a senhora colocou aí que vocês estão comandados, né, organizações judiciais em Jaboatão dos Guararapes e também no Maranhão. Nós temos uma conexão aí bastante complicada em relação a pessoas oriundas do Maranhão, né, pessoas que já desapareceram, facções rivais. Poderia haver essa facção, digamos, PCC, Comando Vermelho, em relação a essa ação do crime dessa operação hoje, doutora? Essa organização criminosa, ela abastecia tanto uma facção criminosa instalada aqui no estado, na região metropolitana, como uma outra facção do estado do Maranhão. PCC ou seria outra facção de lá? É outra facção de lá, uma facção local. Então teria essa parceria, inclusive, não seriam nem rivais nesse caso? Não, nesse caso não, porque essa organização, ela tinha como destinatário da droga, né, para quem que ela repassava drogas, munições e armamentos. Aqui no estado, uma facção e uma outra quantidade destinada a essa facção do estado do Maranhão. Existe um balanço de quanto essa quadrilha comprou? A estimativa de movimentação financeira dessa organização criminosa é de 100 milhões. O valor estimado de droga recebida, feita essa estimativa a partir do valor de comercialização na região de fronteira, foram de 45 milhões no período de 4 meses. Só que a investigação toda é de 2023 até 2025. A polícia fez alguma comunicação com os policiais lá da Bolívia para verificar onde está nesse carregamento? Não, toda a investigação se restringiu ao território nacional, que era o ponto em que a droga era iniciado o transporte, né, que é na região de Cáceres, até onde ela era armazenada em Várzea Grande, e posterior distribuída entre Cuiabá e Várzea Grande e parcelas também para outros estados. Doutora, além dos 150 quilos que foram apreendidos lá em 2023, quando iniciou 2024, quando iniciou a investigação, teve mais droga que foi apreendida desse grupo? Ocorreram várias prisões em flagrante delito de integrantes desse grupo ao longo do ano, por outras unidades, não pela DEFRON, mas por outras unidades ocorreu até uma apreensão recente do DENARC, no último mês, em um dos alvos dessa investigação. Mas tem a estimativa de mais ou menos quantos quilos que foram apreendidos dessa organização? Nesse momento não tenho ainda essa estimativa.
E de armas, tem alguma estimativa de quanto que já foi apreendido, quanto que eles movimentaram também em armas? Como a movimentação era conjunta, os valores muitas vezes eram entregues, distribuídos junto, tanto a droga como as armas, então os valores de pagamento eram misturados. Então nós não temos uma estimativa separada de qual foi o lucro com a droga ou com os armamentos. Doutor Frido, em relação à fronteira hoje, digamos assim, né, então estava da GCCO, da DEFRON, da delegacia também do doutor Igor lá, o que acontece? Qual que é uma estratégia? Aumentar mais delegacias, porque nós temos uma fronteira seca ali de aproximadamente 1.000 quilômetros, né? Porque mais do que nunca a gente vê que essa fronteira vem sendo utilizada para esse tráfico de armas e de drogas, né? O que a Polícia Civil, é claro que tem uma presença maior lá, né? A DEFRON inclusive, né? Mas tem um outro enfrentamento, doutor, qual que é uma saída, digamos assim, para conseguir minimizar essa quantidade de entorpecente de armas nessa fronteira? A palavra certa é minimizar, né? Nós temos a Bolívia, que é um grande produtor de pasta base de cocaína no mundo, nunca deixou de frequentar o ranking dos 5 primeiros maiores produtores. É algo que a segurança, as estratégias terão que conviver ad eterno, a não ser que algo muito maior aconteça. E o que resta à Polícia Civil é o investimento mesmo na tecnologia, em apresentar investigações mais robustas, mais profundas, atacar o dinheiro dessas facções. Por isso que a gente aumentou em muito, e é uma estratégia da polícia, as investigações financeiras, e as polícias civis cumprirem bem o papel desse sistema, né? E eu penso que a gente tem feito esse bom trabalho, essa organização. Hoje a gente não está preso nos resultados, por exemplo, da fronteira, e é por isso que a gente tem conseguido identificar integrantes e enxergar esse movimento como um todo no Brasil inteiro. Então, o que eu particularmente tento passar é que a gente tem um sistema de justiça criminal onde a Polícia Civil está inserida, e penso que estamos fazendo um bom papel e carente de que outras medidas mais modernas, mais duras sejam implementadas para que a gente vença essa guerra que nos parece ad eterna. Eles continuam produzindo muita cocaína, não só a Bolívia, como alguns outros países, e impõem para as polícias, para a segurança pública, inovações que têm sido feitas. Temos bastante investimento, bastante empenho e investigações robustas. Então, nós acompanhamos a segurança pública há muito tempo, a impressão que dá é que agora, mais do que nunca, Mato Grosso, né, e essa região, ela vem sendo usada estrategicamente pelas organizações criminosas, né? E a gente vê aí um reflexo em todo o Estado em relação à droga, à violência, ao crime, e é uma questão que preocupa muito. Então, o Estado ficou, digamos, não vulnerável, mas é um enfrentamento de país, né? Eu frequento a fronteira desde o ano de 2001, quando eu saí da academia e fui para a fronteira, e o pensamento que eu tenho é que é uma realidade que foge somente do campo da segurança pública, é geopolítica, e mesmo com o aparecimento e fortalecimento dessas facções criminosas, o trabalho das polícias, eu penso que melhorou, e melhorou muito. Nós temos que evoluir para prisões mais duradouras, que independem dos órgãos de segurança pública, e medidas que não estão no campo de comando das polícias. Mas
o que eu tenho visto é uma melhora absurda em equipamento, em efetivo, em estratégia de prisões. E é o que as polícias podem oferecer dentro de um sistema. Dentro desse sistema eu sou capaz de dizer e confirmar que nós melhoramos muito. O senhor desde o início do Chefron, né? Desde o início. O jovem delegado do Chefron. Delegado Chefron. Ok, pessoal, a gente agradece a atenção. A última pergunta. Sobre o que foi apreendido hoje, quanto de dinheiro que vocês conseguiram apreender, os veículos também, quais são os veículos? Ainda estamos fazendo os levantamentos, né, porque as equipes ainda estão em diligência, mas a princípio, em espécie, foram apreendidos cerca de R$29 mil, 5 veículos e 190 munições. Quais veículos que são? A gente viu que tem alguns veículos de luxo ali, umas Dodge Ram. Isso. No meu alvo tem uma estrada, né? Uma Dodge Ram, Fiat Toro, Estrada, Arlo. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção mais uma Nas vez. prisões de hoje, teve alguém em ficha criminal? Como é que o perfil dessas pessoas já presos hoje? Boa parte dos investigados possui sim ficha criminal, passagens por tráfico de drogas, mas o líder da organização criminosa não tinha nenhuma passagem criminal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado.